para as pessoas que seguem uma religião e amam usar João capítulo 14, versículo 6, para dizer que temos que seguir suas doutrinas religiosas, seus dogmas, como se a religião tivesse parte com o Messias, como se a sua religião fosse o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, meus irmãos, vamos analisar este capítulo e versículo. Assegurou-lhes o Messias: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, em primeiro lugar, já começa com a frase eu sou. O mestre se refere a ele mesmo como o caminho, que no caso ele é o guia que conduz as ovelhas, as pessoas, a igreja. Ele é a verdade. Os seus ensinos são ensinos que nos conduz à vida. Ele é a vida. Então, meus irmãos, aqui o mestre deixa bem claro que ninguém vai até o Pai se não for por meio dele. Note que não tem nada a ver com religiões, com templos de pedra, com doutrinas de homens. Prosseguindo, eu deixo algumas perguntas para essas pessoas que estão presas dentro dessas religiões. Se o Messias é o caminho, então por que você está entrando pelo caminho espaçoso das portas largas em que o nosso mestre nos aconselhou a não entrar? Você acha realmente que não está neste caminho espaçoso das portas largas? Então vamos analisar o que o mestre nos diz em relação a esses tipos de caminhos e a esses tipos de portas. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, o mestre nos diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E multidões, são os que entram por esse caminho. Caminho largo, meus irmãos. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida eterna. Apenas uns poucos encontram este caminho. Bom, irmãos, sabendo então que o Mestre é o caminho que conduz à salvação e que poucos encontram, então quem é esse Jesus que multidões estão seguindo e habita dentro dos templos de pedra? Se o nosso Mestre não habita dentro desses templos feitos por mãos humanas, quem é esse Jesus? Um nome colocado pelos homens para ser adorado e se passar pelo verdadeiro Messias, que se chamou Emanuel, que traduzido é Pai conosco.
O Pai se fez conosco através do Filho. Lembra que o Mestre disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu vim te revelar. Então, meus irmãos, o Pai foi revelado através do Filho. Então, portanto, o Pai conosco, Emmanuel, significado do nome, profetizado em Isaías, capítulo 7, 14, versículo 14, e confirmado em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Esse, meus irmãos, esse Messias, o verdadeiro Messias, é esquecido, sempre foi rejeitado por quase todos. Lembra que o Mestre disse que por causa do nome dele seríamos odiados de todos, seríamos perseguidos, maltratados e etc. Esse Jesus habita em casas feitas por mãos humanas, ou seja, as portas largas, o caminho espaçoso. Portanto, esse caminho descrito em João 14, versículo 6, não se trata das religiões. A porta estreita, meus irmãos, é o Messias. Vamos confirmar isso no capítulo de João, capítulo 10, versículo 7, diz assim: Sendo assim, o Messias disse-lhes de novo: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Entendeu, meus irmãos? João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Por quê? Porque conduz a vida, a salvação, a vida eterna. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aqui nos revela que quando a pessoa entra nessa porta estreita, que é o Messias, ela tem liberdade para entrar e sair. Ela entra e sai, vai e vem, mas permanece ali com o Messias. E encontrará a pastagem, que é o alimento espiritual. Quem está sendo alimentado com os ensinamentos do Messias não tem necessidade de procurar ensinamentos fora dele, pois sempre será sustentado. Por quê, meus irmãos? O Messias, ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a sede. Em João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: diante disso, ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Notou, meus irmãos? Sempre encontrará pastagem, o pão e a água. Em João, capítulo 4, versículo 14, o Mestre, ele fala para a mulher samaritana que estava indo até o poço de Jacó. Como sabemos, no meu vídeo aí anterior da mulher samaritana, explica um pouco melhor. A mulher estava indo até um poço buscar água suja. O poço ali representava as religiões, os ensinamentos humanos. Não é a verdadeira água, não é uma água limpa. Então, o Messias, ele diz ali para a mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele
uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa água aqui são os ensinamentos do nosso Mestre. Em João, capítulo 6, do versículo 53 ao 57, diz assim: Então o Messias os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. E as ovelhas que estão presas, meus irmãos, lá dentro, ouvem a sua voz. A voz de quem? Do único e verdadeiro pastor. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Notou, meus irmãos? O mestre, ele entra no aprisco das ovelhas. O pai, ele abre a porta para o Messias entrar e tirar as suas ovelhas de lá de dentro, que foram presas exatamente por quem? Pelos ladrões e salteadores, descrito em João 10, capítulo 10, versículo 1. O Messias, ele retira as suas ovelhas de lá. Se for ovelha do mestre, vai ouvir a voz do bom pastor. Então, meus irmãos, as portas largas que muitos entram são as portas dos apriscos, descrito em João, capítulo 10. E o Messias chama as pessoas para sair de lá. Esses apriscos religiosos prendem a verdadeira igreja dentro deles. A verdadeira igreja, o verdadeiro templo, a verdadeira casa do Pai, somos nós, meus irmãos. Observem as larguras que tem as portas das sinagogas. Quando o mestre, ele falava essa parábola do bom pastor, descrita em João 10, ele estava ali no pórtico do templo de Salomão. E o templo de Salomão
tinha uma porta enorme. Então o mestre, ele deu a dica. Essas portas permanecem até os dias de hoje. Todas as denominações religiosas. Portanto, quando o mestre, ele diz, eu sou o caminho, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com esse Jesus apresentado por eles, porque esse Jesus, ele habita ali dentro de um templo de pedra. E o nosso Messias não. Porque o caminho que te leva a uma sinagoga é espaçoso. E muitos estão passando por ele numa perdição. Esse caminho, as pessoas estão sendo conduzidas por vários guias cegos guiando cegos. Ambos cairão no mesmo buraco. São vários falsos pastores. Sim, falsos, porque só há um verdadeiro pastor, a saber, o Messias. São pastores que nada compreendem, como está descrito em Isaías 56, versículo 10 ao 11. São os ladrões e salteadores, mercenários, que estão prendendo as ovelhas nos apriscos religiosos. Por isso, o único pastor chama suas ovelhas para sair de dentro e ser conduzidas por ele. Ele é o único guia, o único mestre das ovelhas. Ele guia pelo caminho estreito, que é ele mesmo, que poucos encontram, o Messias Galileu, o Emanuel, profetizado em Isaías, que poucos encontram esse verdadeiro, poucos creem, poucos reconhecem. Por isso é um caminho que poucos encontram. O Messias. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O Messias é a verdade. Em João, capítulo 18, versículo 37, quando Pilatos interrogou ao Messias, tu é rei? Aí o Messias lhe respondeu, tu dizes acertadamente que sou rei. Só, meus irmãos, que o reino do Mestre não é deste mundo. Por esta causa eu nasci. Nasceu sendo a verdade. E para isto ele veio ao mundo. Ou seja, para isso ele se fez carne, pois ele era o Verbo. Ele era a palavra que se fez carne e habitou entre nós, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade, ou seja, todas as ovelhas, ouvem a minha voz, a voz do único pastor, chamando as ovelhas para sair desses apriscos, como está descrito em João, capítulo 10. Em João, capítulo 8, versículo 45, o mestre diz assim: mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. As pessoas, meus irmãos, amam mais a mentira, amam mais as trevas do que a luz, a verdade, que é o Messias. Em João, capítulo 8, versículo 32, o Messias diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele diz, conheçam a verdade é ele mesmo. Conheçam a mim, o verdadeiro Messias, filho do Pai, Galileu, o Emanuel,
E eu libertarei vocês, porque Ele é a verdade que liberta. Pois se o Filho vos libertar, lembra? Verdadeiramente sereis livres. Livre de quê, meus irmãos? Desses apriscos que estão aprisionando, livre dessas gaiolas em que nós, sendo passarinhos, vivíamos presos, alguns saíram, outros continuam nessas prisões. Entendeu, meus irmãos? Mas se o Mestre vos libertar, verdadeiramente serás livre. Ele é a verdade que liberta. Se o Mestre, Ele é a verdade, por que então essas pessoas seguem ensinos de Moisés? Se todo aquele que vive debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição, seguem o próprio acusador, o próprio diabo, pai da mentira, meus irmãos. Em João, capítulo 6, do 32 ao 33, respondeu-lhe então o Messias: em verdade vos asseguro, não foi Moisés o acusador, meus irmãos, que vos deu o pão do céu. Porque o Moisés, ele mentiu, ele não deu o pão do céu, como ele disse para as pessoas que ele estava dando o pão do céu, o ensino do céu, o ensino vindo do Pai. Porque Moisés disse que falava com o nosso Pai e via o nosso Pai face a face. Mas não, Moisés via a Deus, e Deus de Israel, o diabo, Satanás. O nosso Pai nunca foi visto e nem ouvido por homem algum. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Messias, ele é a vida. Em João, capítulo 11, do 25 ao 26, diz assim: esclareceu-lhe Messias: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Nessa passagem, o Mestre, ele fala para Marta, a irmã de Lázaro, que estava morto dentro do sepulcro. Aquele sepulcro, meus irmãos, representava na sinagoga, onde as pessoas estão mortas espiritualmente. Aí o Mestre diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. As pessoas, meus irmãos, que crêem verdadeiramente no Mestre, mesmo que esteja morto, seja no campo, seja dentro desse sepulcro, que são as religiões, mesmo que morra espiritualmente, viverá, porque ouvirá a voz do pastor. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui o Mestre, ele se refere às pessoas que estão vivas e crê nele. Não morrerá eternamente, não terá uma morte física eterna, entendeu? Porque ele ressuscitará para a vida eterna. E se ele é a vida, o que é que vocês, religiosos, estão fazendo dentro dos sepulcros, dentro dos apriscos, dentro das gaiolas? Será que vocês nunca compreenderam a passagem da ressurreição de Lázaro, descrita em João 11? O Mestre, ele chama Lázaro para fora de onde? Não é para fora desses templos religiosos? Até quando vocês permanecerão assim, mortos espiritualmente, dormindo no campo, sem vida? Porque quem não está no verdadeiro Messias, que é o Mestre Galileu, não tem vida. Até quando vocês ficarão enterrados, engavetados dentro dos sepulcros? A pedra, meus irmãos, do sepulcro
já foi retirada. O véu foi rasgado. O oculto foi revelado. O livro selado em Daniel capítulo 12, que seria aberto para o tempo próprio do fim, já foi retirado esse selo, já foi aberto. Mas por que vocês insistem em não ouvir a voz do pastor chamando vocês para sair? Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Messias resplandecerá sobre a tua pessoa. Vocês estão mortos, meus irmãos, estão dormindo. É hora de despertar, é hora de acordar, é hora de ressuscitar, se levantar. Lázaros, ovelhas, igreja, vem para fora. Em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 12 diz: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite, as trevas, vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá, ou seja, logo o Mestre voltará, meus irmãos. O mundo que está entregue na mão do maligno, na mão dos caídos, breve voltará para a mão do nosso Pai. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Ou seja, não compactuem com as obras infrutíferas das trevas, meus irmãos. Venham para a verdade do Messias, que é a luz. Sigam o único pastor. Sai dela, povo meu.